parte da conduta certa é o único caminho que nos pode levar para a felicidade. A involução, produto da queda, foi um movimento em direção errada, porque procurou a felicidade às avessas, isto é, não na obediência, mas na revolta. O pecado que leva para a felicidade emborcada no engano é o querer chegar a ela não legitimamente, merecendo-a, mas ilegitimamente, furtando-a. O que emborca todo o processo em prejuízo do homem em vez de em seu favor é apenas o seu método errado. O engano que ele lamenta está no próprio método que ele escolhe. Quando um erro está nas premissas, ele não pode deixar de aparecer também nos resultados. Ninguém pode impedir que o efeito seja da mesma natureza da causa. O homem compreenderá que o seu justo desejo de felicidade pode ser satisfeito sem enganos, mas isto só na ordem da lei. O homem rebela-se porque o sofrimento e o esforço para sair dele tem que ser seu. Por seguir demais os caminhos que levam para uma felicidade em engano, o ser não poderá deixar de descobrir os que o levam para a verdadeira. O homem pensa que seja possível resolver os seus problemas violentando ou enganando a lei de Deus. Mas tudo isto o leva só para um resultado, o sofrimento que lhe é inútil. Digo, o sofrimento que lhe é útil para evoluir. O homem pensa que seja possível resolver os seus problemas violentando ou enganando a lei de Deus. Mas tudo isto o leva só para um resultado, o sofrimento que lhe é útil para evoluir. Como um peixe num rio, livre, mas sem poder sair das suas margens, o ser pode se movimentar à vontade, mas enclausurado dentro dos princípios da lei, sem poder sair deles. A obra da salvação não está confiada apenas à sabedoria da lei, que dirige o fenômeno no seu conjunto e o garante do fracasso, mas também ao ser que assim é convidado a tomar parte ativa na obra da sua salvação, que ele tem que ganhar com a sua boa vontade e esforço, ao qual se proporciona, como é justo, conforme o merecimento, a ajuda de Deus. É a lei que estabelece a regra do jogo, mas é o ser que a seu risco e perigo o joga. No caso do homem, este vai indo ao acaso, experimentando por tentativas, batendo a cabeça por todos os lados, não tendo outro recurso para se dirigir senão a dor, com que a lei o avisa que ele errou e o convida a corrigir o seu caminho. O ser está livre de realizar anarquia, mas só para si, sem por isso poder gerar caos na lei, que fica inviolável e inatingível, acima de toda tentativa de desordem. A construção é paralela
e proporcionada à destruição. A revolta foi um suicídio, uma tentativa de autodestruição. Cada batalha vencida no passado representa uma força que nos impulsiona para a frente, constitui como uma sempre maior velocidade por nós próprios adquirida, que automaticamente nos levanta para o alto. A recompensa é garantida na medida precisa do merecimento, em função do caminho percorrido, lutando e sofrendo. À medida que o viajante, de forma em forma, vai subindo e ganhando altura, desaparece para ele o mundo baixo dos involuídos e ele entra em planos de vida mais adiantados e felizes. Temos nas mãos a chave do nosso destino, quando o ser, com o seu esforço evolutivo, tiver devolvido à justiça de Deus tudo o que lhe deve, então a mesma justiça devolverá ao ser toda a felicidade que lhe pertence. A evolução se poderia definir o maior processo reativo da lei para a salvação do nosso universo decaído. A evolução deve ser um caminho de disciplina, esforço, sofrimento. Se o processo evolutivo é luta e sofrimento, ele é também conquista de felicidade. À medida que o ser, com a dor, paga o pecado, Deus recompensa e premia com a felicidade. Onde é máximo o estado de perfeição, funciona ao máximo o poder da salvação. A criatura que quer apagar Deus dentro de si, faz como o filho que, querendo apagar a natureza do pai dentro de si, outra coisa não consegue, senão destruir-se a si próprio. O ator principal do processo evolutivo é o próprio ser, que está encarregado de o realizar para si. A revolta que o ser dirigiu contra Deus, como ricocheteando, dirigiu-se contra o ser e atingiu este, e não Deus. É necessário compreender que o antissistema não é senão o fruto da agressão do ser rebelde contra o sistema. A queda foi só efeito da liberdade do ser e não da vontade de Deus. A ação do ser não desloca nada na lei e na obra de Deus, só se desloca a si próprio dentro da lei e dentro desta obra. O seu poder não alcança nada para além de seu terreno, poder que se traduz em semear para si as causas de efeitos depois inevitáveis. O ser pode emborcar ou endireitar a sua posição, pode avançar ou retroceder, afastar-se ou aproximar-se de Deus, mas os caminhos destas oscilações já estão marcados e o ser não pode sair deles, muito menos se pode alterar a sua estrutura. O ser está preso dentro do funcionamento do grande organismo do todo, regido por princípios absolutamente determinísticos. A inviolável liberdade do ser consiste só no fato que ele pode funcionar também de modo diferente. Mas ele não pode fazer isto senão a seu risco e perigo, com o seu próprio dano, tendo depois que pagar com o seu sofrimento as consequências do seu erro.
Tudo o que Deus podia fazer para salvar o ser rebelde já foi previsto e estabelecido antes da queda pelos princípios da lei, na construção. Ela garante a ajuda em proporção ao esforço realizado pelo próprio ser para remir, evoluindo. A lei é benigna, porque se baseia no princípio da bondade e da justiça. Por isso premia a boa vontade, mas não funciona se com o seu esforço o ser não a põe em movimento. Se o ser não faz nada para subir, a lei fica esperando impassível. A lei está pronta e, pela sua própria natureza, não pode deixar de responder à ação do ser no sentido que ele a quis movimentar. Na lei está implícito o princípio da salvação, que desde o primeiro momento do seu nascimento nela foi colocado por Deus, mas está estabelecido também que este princípio não pode funcionar se não é movimentado pelo próprio ser. O que é necessário entender é que não adianta iludir-se procurando escapatórias em vítimas divinas que façam o trabalho que deve ser nosso e paguem por nossa conta. O caminho da evolução está já marcado dentro da lei e ninguém o pode mudar. Ele é uma obra da sabedoria divina e o ser não pode senão segui-lo. Quem não faz esforços para subir é condenado. Assim a lei impõe o trabalho da superação contínua. Logo que o ser tiver realizado uma conquista e com isso atingido um grau mais adiantado na subida, a lei deixa o ser como antes no mesmo vazio, que nada pode encher, para que a corrida para o alto e o respectivo esforço sejam contínuos, como é necessário para que o caminho todo da evolução seja percorrido e seja assim atingido o objetivo dela, que é de levar o ser até Deus com o regresso do sistema. Explica-se assim por que razão nosso mundo existe, por que razão no nosso mundo existe este jogo estranho da insaciabilidade sem limites, pelo qual, logo que o homem tiver alcançado um resultado, ele é levado a desejar atingir outro maior. O evoluído não se enreda e embaraça mais nas ilusões que são necessárias para movimentar o involuído, ainda tão ingênuo que acredita sejam verdadeiras as coisas mais enganadoras do mundo. Ele se apercebe disto tarde demais, só quando chega a morte, e com esta a necessidade de abandonar tudo, porque nada se pode levar consigo das coisas do mundo. Então ele chora desiludido, dizendo que tudo foi vaidade, porque tudo desmoronou no vazio e nada fica consigo senão vento e saudade. E neste choro está a saudável lição que o involuído tem que aprender. Com a razão e a ciência, o homem resolveu muitos problemas particulares, práticos, mas não possui uma visão de conjunto que o oriente em forma positiva no terreno espiritual, dando uma resposta aos grandes porquês, a qual ficou abandonada as filosofias empíricas e discordantes e as religiões rivais, baseadas não na demonstração, mas na fé cega e no mistério. Acontece assim que o homem, para atingir um conhecimento positivo
que ninguém lhe oferece, vai na prática experimentando por sua conta com o único método que alcança dos cegos, a tentativa, o que quer dizer errar e pagar, isto é, aprender pela dor com a qual tem que pagar o erro. Quando o caminho não está certo, logo aparece a dor que avisa. Destruir a ignorância significa subir os primeiros degraus da inteligência e encaminhar-se para a compreensão da lei e para a espiritualidade. A experiência, filha da dor, corrige o erro, pai da dor. O conhecimento, filho da experiência, corrige a ignorância, mãe do erro. A subida evolutiva, filha do conhecimento e da experimentação, corrige a queda involutiva, mãe da ignorância e do erro. A obediência, filha da subida do conhecimento e da experiência, corrige a revolta, mas corrige a revolta, mãe da queda, ignorância e erro. Assim, a obediência, mãe da felicidade, acaba corrigindo a dor, filha da revolta. O processo se fecha com a anulação da dor, antissistema, a qual se substitui a felicidade, sistema. O ser sofre porque erra. Ele erra porque é ignorante. É ignorante porque caiu. Caiu porque se revoltou. A segunda parte do ciclo está implicitamente contida na primeira. É a dor que o ser experimenta que lhe dá o conhecimento pelo qual ele sobe evolutivamente, o que significa voltar à obediência da lei e, na ordem mais reconstituída, por fim, reencontrar a felicidade. Todos os destinos humanos não podem deixar de obedecer à lei e têm de desenvolver dentro destes princípios estabelecidos por ela. Não é justo ganhar vantagem sem ter merecido. Cristo avisou com palavras e mostrou com o exemplo. A evolução se baseia sobre um princípio de equilíbrio e justiça, que é fundamental na lei. Como foi a vontade de revolta do ser o que emborcou o sistema no antissistema, assim tem que ser a vontade de obediência o que realiza a evolução que endireita o antissistema no sistema. A evolução não representa uma construção inédita, de coisa nova, mas a reconstrução do que já existia e foi destruído. Tudo depende da vontade do ser, ao qual a lei bondosamente tudo oferece, desde que ele saiba procurar, seguindo as normas pré-estabelecidas. Preocupamo-nos muito da sanção punitiva, porque contamos só com as nossas forças para a sua atuação, e não com a lei de Deus. E o próprio culpado acredita que baste escapar às leis humanas para estar quite e livre. Quem conhece a lei sabe que perdoar significa entregar o ofensor nas mãos de um juiz muito mais exato e poderoso, a justiça, do qual não há que fugir. A verdadeira justiça não pertence ao homem,
mas só a Deus, que é o único que possui o conhecimento necessário para poder praticar. O erro está no fato que leis, juízes e tribunais estão situados no mesmo nível biológico do condenado. O método do Código Penal e do inferno nada resolveu, e pela sua impotência tudo ficou no nível da luta. Esta gera inimigos, não soluciona o contraste. O método do Evangelho resolveria, mas com o seu cérebro atual, o homem não sabe compreendê-lo e realizá-lo. No fundo da desordem aparece uma ordem maravilhosa. Para além da imperfeição do particular, está a universal perfeição da lei de Deus. A cada nível de vida corresponde uma sua ética relativa que vai evolvendo para o do plano superior. O Evangelho hoje se encontra na Terra só como boa nova, como germe ou elemento preparatório. Repetindo, o Evangelho hoje se encontra na Terra só como boa nova, como germe ou elemento preparatório, como esperança e programa a realizar no futuro, só como fase inicial do seu desenvolvimento. Explica-se assim porque, depois de 2000 anos, o Evangelho é só um ideal pregado e ainda não é praticado na nossa vida. Muitos se queixam no nosso mundo que a vida é dura e o anseio de sair do sofrimento é grande, mas isto acorda a mente e o homem para se evadir de tudo isto. Quando um evoluído do plano superior aparece na Terra, abrindo os braços ao homem do plano inferior, como Cristo fez, então o involuído o agride, praticando este seu método, acreditando na sua ignorância, com isso vencer. Mas, de fato, ele agride-se a si próprio. Quem teve e tem que suportar as consequências dolorosas de não ter compreendido e praticado o Evangelho é o mundo, que terá que continuar a sofrer até acabar por entender a mensagem de Cristo. Cada ser está apegado à lei do seu nível, que é a que modela a sua forma mental. Com esta, cada um julga, e nada há mais difícil a vencer que a ignorância de quem se julga sabedor. Até que o homem não tenha sofrido bastante, ele não entenderá e não quererá praticar outro método, senão o da força e da astúcia, e outra defesa, senão a dos seus pobres braços e cérebro, ficando assim abandonado a si próprio, porque na sua ignorância, negando a lei, ele não sabe movimentar as alavancas do merecimento e da justiça. A cegueira foi merecido o fruto da revolta. Por isso, até que o homem não tenha pago com o seu sofrimento o resgate, não poderá entender o Evangelho. Ele mesmo repelirá a solução dos seus males e o remédio para as suas dores.
A tarefa de desenvolver a compreensão é uma das tarefas mais importantes do processo evolutivo. A vida é uma escola para aprender lições. Já dissemos que tudo está certo, se colocado no seu devido lugar, e que tudo o que existe é útil, porque se existe é porque, num sentido ou noutro, cumpre uma função. Quem é que pode convencer um escorpião ou uma cobra que ser tal coisa é horrível? Para eles, aquela é a sua vida, toda a vida, porque é a única que eles conhecem. Cada ser não pode entender mais do que aquilo que ele ganhou subindo com o seu esforço. As leis, os astutos e poderosos sabem escapar. Às leis, os astutos e poderosos sabem escapar. E nas religiões, quem é que acredita de verdade? Atrás de tão bonitas aparências que estão na vitrina para a gente em boa fé acreditar, a realidade escondida é outra. Isto é, que até que houver os simples e os ignorantes, haverá também quem os explore. Como um dia foi necessário ser forte para sobreviver, agora é necessário ser inteligente. Tudo o que é edificado com o material fornecido pela inteligência, sem que seja seguro com o cimento da bondade, mais cedo ou mais tarde está destinado ao fracasso. Se a direção do processo evolutivo tivesse ficado nas mãos do homem, tudo teria fracassado há muito tempo. Se a direção do processo evolutivo tivesse ficado nas mãos do homem, tudo teria fracassado há muito tempo. A conduta do homem é um efeito, não é a causa. Na prática, o homem honesto é julgado um simplório que não sabe fazer os seus negócios. Foi sempre a tarefa do vencedor a de ensinar a verdade que mais lhe convém, escondendo e apagando as outras. A verdade verdadeira, que ninguém ensina porque é interesse que fique escondida, cada um tem que a descobrir de per si, com a sua mente, deste modo desenvolvendo a inteligência. Até que houver ovelhas, haverá também lobos. Até que houver vítimas, haverá carrascos. Até que houver quem acredita em boa fé, haverá quem procure enganar. Quem é que no nosso mundo se apresenta tal qual é em toda sinceridade? Se o fizesse, estaria perdido, porque quem é que não é levado a aproveitar os pontos fracos do próximo, logo que conseguir descobri-los? O trabalho baseado em salários de fome produz artigos construídos para ficarem de pé só até o momento da entrega ao comprador.
numa ética superior, a luta e a exploração se tornarão um absurdo inadmissível. A última palavra resolutiva pertence ao chicote da dor, enquanto ela representa o mais enérgico e abençoado propulsor do fenômeno da evolução. Se o anjo não se torna fera, não pode sobreviver na terra. Ele pode só sacrificar-se como mártir e, com a morte, libertar-se, fugindo para o seu mundo. Ai de quem ousa desvelar a realidade que está atrás das aparências. Com o plano de vida, muda a forma mental. O homem justo, pelo seu instinto de honestidade, não pode aceitar viver de adaptações que, para sua sensibilidade moral, significam insuportável insinceridade. O sábio faz pesquisas para conhecer o que as religiões não conhecem e não lhe sabem explicar, coisas que ele tem necessidade de compreender porque são a base da vida, mas que as religiões não querem que sejam compreendidas, problemas fundamentais não resolvidos, mas eliminados com o método do mistério. O tipo de homem mais evoluído quer viver os princípios, e para vivê-los é necessário tê-los compreendido. O método da fé cega está feito de medida para o homem involuído, que fica satisfeito da sua ignorância, não possui inteligência para compreender, nem vontade para fazer esforços ascensionais. Insistimos no estudo da lei, porque o conhecimento dela é fundamental para construir o nosso destino e, com a evolução, libertar-nos da dor e atingir a felicidade, o que representa o maior problema da existência. Quem se quer poupar à fadiga da evolução, resta como um destroço abandonado que pode só apodrecer. A construção da nova unidade grupo pode ser iniciada só quando as experiências vividas pelos seus elementos já constituídos foram definitivamente assimiladas em forma de instinto, de modo que não há mais a incerteza da livre escolha na conduta de cada indivíduo. Para que haja garantia de estabilidade, é necessário que, até que não esteja cumprido o trabalho inferior, não se possa subir ao superior. O impulso de agressividade das forças do mal que sobem do antissistema, personificadas em indivíduos que agem em forma concreta contra as do bem, é fenômeno que encontramos em ação contínua. Quem foi chamado a cumprir uma missão de espiritualidade no nosso mundo não pode possuir as qualidades necessárias para triunfar neste, porque ele tem que dar o exemplo de viver os seus ensinos e, por isso, tem que possuir as qualidades opostas, pelas quais ele não se encontra apropriado para viver no ambiente terrestre. Quem cumpre uma missão tem que ser de verdade um homem de acordo com o Evangelho, o que quer dizer que ele não pode pactuar com o mundo
aceitando os seus métodos. As teorias sustentadas têm que ser vividas para que a experimentação as confirme e isto constitua um exemplo e uma prova positiva da verdade delas para todos. Quem tem uma missão a cumprir tem que ficar do lado de Deus e não do lado do mundo, isto é, da riqueza, do ócio, do luxo. Quem está com Cristo tem que ser um dos bem-aventurados do Sermão da Montanha e não pode gozar a vida, mas no nosso mundo é perfeitamente lícito que quem tem recursos de sobra possa gastá-los loucamente, sem se interessar de quem luta para finalidades superiores. A história está cheia destes casos que constituem uma lógica, que constituem uma glória às avessas ou vergonha da nossa assim chamada civilização. Por cima do mundo está suspensa por um cabelo uma terrível ameaça de destruição. Os leitores que admiram estão longe e a admiração deles é teórica e se trata dos melhores, da elite, dos poucos que entendem. Muitos não leem e se leem, não entendem. Como se pode exigir que todos entendam a utilidade de uma atividade tão fora do comum, quando há ainda quem atingiu só uma genérica sensibilização nervosa, pela qual só sabe vibrar e ainda não desenvolveu as células cerebrais do pensamento que são indispensáveis para compreender? Devemos trabalhar com meios e métodos que estão acima dos do mundo. Os maus podem fazer o mal que querem, têm, porém, de ajustar contas com a lei e que pagar com a sua dor, que representa a saudável lição para eles necessária, porque outra não entendem, representa o tratamento indispensável, porque outro não os curaria. Deus ajuda os bons, defendendo-os, fortalecendo-os por meio da luta, recompensando o seu esforço, premiando por fim a virtude deles. Ao final de tudo, cada um, ficando livre, recebe e está pago conforme o seu merecimento. O que chama e movimenta o céu é o apelo da vítima, torturada, porque ela quer viver o Evangelho num mundo de lobos. É perigoso agredir os servidores de Deus, que praticam o Evangelho, e tanto mais quanto eles são inocentes, não reagem e perdoam. Vi muitas vezes com os meus olhos os agressores abandonados por Deus à terrível reação da lei. O perdão da vítima trabalha em favor desta e não do seu atacante. Aquele perdão não pode alterar a lei e parar a justiça de Deus. Ninguém pode. Esta tem que se realizar fatalmente, e de fato vimos que por um natural desenvolvimento de forças, a agressão da parte do homem injusto acaba automaticamente provocando a intervenção da lei e para o justo, inocente, a defesa por parte dela. Por ter eu entendido isto, e o perigo em que o agressor, por moto próprio, se havia lançado, o que podia eu fazer, se não procurar avisá-lo,
para ele se salvar. Mas ele, com a sua forma mental de emborcado no antissistema, não podia compreender. Pelo contrário, interpretava esta ajuda como uma ameaça, uma reação de vingança que ainda mais excitava a sua agressividade. É lógico que, julgando com a forma mental oposta, tudo pareça ser o contrário do que de fato é. Afasta-te do agressor que está aprontando para a sua punição. Não cometas o erro e não te exponhas ao perigo ligando-te a ele com a tua reação contra ele. A luta dele agora não é mais contra ti, mas contra a lei, que está encarregada da defesa dos que perdoam, uma defesa muito mais poderosa da que tu poderias realizar, que não falha, contra a qual a força e a astúcia dos homens nada podem. Tudo o que pertence ao mal é sustentado só por uma enganadora força de superfície, que não basta para suprir a fraqueza interior. Pude averiguar nos fatos que a lei existe, funciona e reage contra quem a ofende. Aumentar para cada país o poder e o número das bombas atômicas não significa engrandecer a sua potência, mas cada vez mais se aproximar da destruição geral. Quanto mais aumenta o poder num mundo situado na negatividade, tanto mais ele se aproxima da sua destruição. Cumprindo uma missão, o indivíduo deve também realizar a sua evolução pessoal para um plano mais adiantado de vida. Uma vez que o ser escolheu o tipo dos seus sofrimentos, uma vez que o ser escolheu o tipo dos seus movimentos, ele fica amarrado à lei deles. A posição natural do cidadão do antissistema é o ataque, enquanto que a do cidadão do sistema é o amor. Seria absurdo ver dois anjos lutar contra o outro, como ver dois diabos amarem-se. As forças do mal estão situadas na incerteza do movimento que representa a tentativa do ignorante. O movimento sem paz é a condenação dos rebeldes. O que chama e movimenta o céu é o apelo da vítima, torturada, porque ela quer viver o Evangelho num mundo de lobos. É perigoso agredir os servidores de Deus que praticam o Evangelho, e tanto mais quando eles são inocentes, não reagem e perdoam. O poder das forças do bem está no fato que elas são alimentadas pela lei, e a fraqueza das forças do mal está no fato que elas são roídas pela lei. A prova que o bem é o mais forte está no fato que ele, reconstruindo sempre tudo, sabe vencer as forças destruidoras do mal, sem o que tudo teria fracassado há muito tempo. Existe uma proporção entre culpa e pena, erro e reação. Cumprindo uma missão, o indivíduo deve também realizar a sua evolução pessoal para um plano mais adiantado de vida. Quando o mal vence, a culpa está não somente no agressor,
mas também no agredido, porque a sua derrota é devida à dose de negatividade com a qual está corrompido o que ele possui de positividade. O pedido de justiça para ser escutado exige que quem pede seja inocente, esteja do lado do bem e não do mal. A força pode ser a mais poderosa, mas se ela é injusta, se torna fraca, porque neste caso a lei logo se coloca contra o agressor. O próprio fato da vítima ser inocente a coloca na posição de credora perante a justiça da lei. Os astutos da terra procuram na luta disfarçar-se de vítimas, mas com isso podem enganar as leis humanas, mas não a de Deus. Fique dentro da lei e nada terá que temer. Tudo depende do grau de evolução e natureza do indivíduo. Dela deriva o estado de paraíso ou inferno. Estamos convencidos que a pregação sem a aplicação é mentira e que não é lícito sustentar um princípio sem a condição de o estar ao mesmo tempo vivendo. A grande afirmação fundamental da minha obra resolve-se no terreno prático em sustentar a verdade do Evangelho. Para o evoluído, a vida terrestre, que para os atrasados pode parecer até civilizada, representa um inferno adaptado para feras. A eternidade não tem pressa. A justiça de Deus não está fechada dentro da pequena medida do nosso tempo. Antes de se resgatar com o pagamento, o ser, entre uma vida e outra, tem de refletir para compreender quando o pode fazer melhor, porque está fora da ilusão dos sentidos. O fenômeno da morte se torna uma coisa diferente conforme a natureza do indivíduo que tem de a enfrentar. O homem espiritual, perseguido pelo mundo, pensa com tranquilidade na morte, porque ela não tem o poder de lhe tirar nada, pelo fato que seu tesouro está nas coisas espirituais que ele leva consigo. Quem vive não em função do mundo, mas de uma existência superior, nada perde deixando a terra, mas pelo contrário, sabe que então sairá do inferno e se regozija pela sua libertação. Está escrito nas próprias leis do existir, e ninguém pode impedir que quem escolhe o caminho da descida vai para a morte, e que quem segue o caminho da subida vai para a vida. O atrasado se encontra proporcionado às suas trevas e não quer ser incomodado pela luz, que o impulsiona a fazer o esforço de realizar em si tal reforma revolucionária. Para que censurar, se cada um pela sua própria natureza traz em si mesmo o seu prêmio e a sua condenação? Nada se pode acrescentar ou tirar à perfeição da justiça de Deus, pela qual automaticamente cada um recebe o que merece. Já vimos que na Terra são conhecidos 3 níveis de evolução: o da fera, que usa o método da força; o do homem, que quando não é fera, usa o da astúcia; e o do super-homem, que usa o método da honestidade e justiça.
Perante a figura de Cristo, o homem tudo pôde fazer, menos ficar indiferente. Com a evolução, temos nas mãos a chave da nossa salvação, o meio para a conquista da felicidade e da vida eterna. A evolução representa um trabalho duro e disto quase todos querem fugir. A fé sozinha nos deixa sempre um pouco duvidosos, tanto que para a sustentar foi necessário apoiar-se no inferno, pelo fato que o paraíso prometido pelas religiões parece não convença muito os fiéis. Na prática, a pregação de sacrifícios para teóricos ideais de virtude não convence ninguém. Fomos observando o nosso sistema filosófico de todos os lados e tivemos que concluir que ele satisfaz todas as exigências da razão, tudo coordenando num quadro lógico, em que tudo encontra a sua explicação e justificação. Temos agora perante a vista o caminho todo do ser, saindo do sistema onde Deus o criou e viajando até ao antissistema, de onde Deus o traz à salvação. Eis a ética atual e as suas bases psicológicas. O tipo de ética que aqui explicamos é diferente. Nela não há lugar para enganos. Encontramos finalmente uma ética sem escapatórias. Ela é sincera, evidente, claramente demonstrada. Nela funciona em toda hora e lugar, automática e infalível, a justiça de um Deus, que não é fruto pequenino da forma mental do homem, mas está bem acima do nosso mundo, porque junto com sua bondade, Deus é tão inteligente que não há astúcia humana que o possa enganar. Embora o primeiro desejo do homem seja o de aproveitar da bondade alheia, porque a julga fraqueza, Deus tudo isto previu e arrumou as coisas de maneira tão justa e perfeita que ele pode ficar infinitamente bom ser que por isso, sem que por isso seja possível aos seres inferiores explorar esta sua bondade. Pelo contrário, na substância vigora soberana uma absoluta lei de justiça, pela qual tudo volta à fonte que a gerou, e quem faz o mal o faz a si mesmo. Sabemos que esta ética não pode satisfazer os fortes e os astutos do mundo e ser por eles aceita, mas é lógico e justo que esta não seja entendida por eles, mas só pelos maduros que mereceram. O mundo quer outras verdades, em função dos seus interesses, mas aqui encontramos uma verdade mais profunda que ninguém pode abalar. Vivemos a realização de princípios gerais que, para bem longe, atravessando transformações profundas, estamos desenvolvendo o nosso destino, e de tudo isto não vemos senão uma sucessão de pormenores miúdos e episódios desconexos, cujo desenho geral, que é o que constitui a nossa verdadeira vida, nos escapa. Só os evoluídos, que aprenderam a olhar nas profundezas, vivem conscientemente em função dos grandes ciclos da vida, onde mais evidente se revela a presença destes vastos impulsos da corrente da lei, os que aqui estamos estudando. Quanto mais o indivíduo é involuído, tanto mais é apertado o círculo dos seus horizontes. É estreita a vista que ele domina, e menor é o ciclo de sua vida que ele conhece e regula. Para ele, os momentos sucessivos ficam separados, colocados um após o outro, sem fio condutor que deles faça uma unidade maior, que os organize, dirigindo-os para um objetivo único, os explique e justifique quais elementos de um plano geral que confere outro sentido à vida.
é para atingir este outro modo, mais profundo de concebê-la, que aqui vamos estudando o funcionamento da lei e as consequências dos nossos erros a seu respeito. Se nos acostumarmos a ver os acontecimentos da nossa vida, não divididos como momentos isolados, cada um separado do outro, mas todos unidos ao longo de um fio condutor que os liga num desenvolvimento lógico comum, nos aparecerá uma outra vida nossa a longo prazo, em que se torna visível, além dos pormenores do momento, as grandes linhas do nosso destino. Veremos então o que escapa ao homem comum, imerso nas particularidades de sua vida. Veremos a presença da lei e o funcionamento do imponderável, realizando os princípios que aqui sustentamos. A vontade de Deus já foi, desde o primeiro início da criação, escrita por Ele na sua lei, que não necessita de retoques, nem que Ele intervenha para a modificar. Lei autossuficiente que Deus só deixa funcionar tal qual ela foi feita. Deus, na sua criação, construiu uma máquina perfeita que, porque perfeita, não pode ser senão determinística, cujos princípios de fundamento Ele estabeleceu no momento da criação. Nesta máquina ou organismo conceptual, Deus está presente ou imanente, como o nosso eu está na nossa personalidade, que constitui nós mesmos, de modo que tal máquina parece automática porque Deus com ela, deterministicamente, obedece só a si próprio, isto é, a sua vontade, que está escrita nos princípios que constituem a lei, nos quais o próprio Deus fixou aquela sua vontade. Através de um longo caminho, chegamos agora a ver como esta lei funciona, o que ela quer realizar e como o realiza. É de suma importância conhecer tudo isto, porque dele depende o caminho da nossa vida e do nosso destino, de felicidade ou de dor. Não se trata de teorias longínquas. Este é o problema que nos toca de perto, a todos, porque só assim, conhecendo qual é a causa das nossas dores, poderemos evitá-las. Neste livro, procuramos dar provas do dano que recebemos cometendo erros, como da utilidade que atingimos se cumprirmos o esforço de evoluir, seguindo os ditames de Cristo. Este nos pareceu o melhor comentário possível para demonstrar a verdade do Evangelho. Assim ele se torna atual e prático, necessário a toda hora, no meio da nossa vida, também fora do ambiente fechado das religiões particulares. Trata-se somente de nos tornarmos mais inteligentes para compreender o truque dos enganos do mundo, para não cair mais neles, e que outro é o caminho para atingir a nossa verdadeira vantagem. Para os homens práticos e positivos, quisemos provar que vale a pena, é bom negócio, o melhor possível, tomar o Evangelho a sério e vivê-lo. Este é o conteúdo do imenso trabalho da redenção cósmica, que tem que levar à salvação, não só o homem, mas todos os seres, e tudo o que existe, porque tudo o que constitui o nosso universo físico, dinâmico e espiritual é o resultado da queda e deve ser remido com o regresso ao seu estado originário de sistema. Existe uma lei imperceptível para vós, mas potente do que o furacão. Sim, mais potente do que o furacão, que atua inexorável, tudo movimentando, tudo animando. Esta lei é Deus, ela está dentro de vós. Vossa vida é uma
extrinsecação e espargirá sobre vós alegrias ou dores, conforme a justiça, de acordo com os vossos merecimentos. Eis a síntese que a vossa ciência perdida no dédalo da análise nunca poderá reconstruir. Eis a visão unitária, a concepção apocalíptica a que vos quero levar.